uma disputa radical em torno do poder. Quando Miguel Arraes, governador de Pernambuco, dava um passo, o Brizola dava dois. E o Jango tinha que dar três, porque tinha medo de ficar superado pelas forças sindicais. E havia uma tentativa de tomar, de se apossar do comando sindicalista. Tentativa feita por quem? Por parte do Partidão, do PC, tentativa feita por alas seguidoras do Miguel Arraes, tentativas feitas pelas alas que seguiam o comando do governador Leonel Brizola. Enfim, começou a haver uma espécie de luta pelo comando do movimento sindical, na tentativa de arrancá-lo da chefia de João Goulart. Evidentemente, nada disso aconteceu, porque veio o golpe de Estado e durante todo o governo do Jango, comigo no Ministério do Trabalho, depois com o Albino Afonso, mais tarde com a Maurício Silva, o Jango continuou exercendo forte presença no comando da liderança sindical. Só o que realmente parava em greve geral era estatal, paraestatal, serviços públicos. Porque a grande massa trabalhadora, quer do interior, quer nas grandes cidades, ou seja, empregados de indústria, seja lá o que for, estavam a qual? Separados. Não eram nem sequer filiados a sindicato. E você fazer greve de funcionário público, como eu estou citando, era muito fácil. Agora, greve, vamos dizer, greve na indústria automobilística, não existia. Não havia organização para isso. Greve nacional no Brasil, até hoje, é uma coisa absolutamente impraticável. País imenso. Havia muito primarismo, muita infantilidade, muita imaturidade. Explica-se. Além do movimento sindical ter sido outorgado, como eu já disse, o Jango ascendeu ao poder por acaso. Ele vinha trilhando a marcha do poder, ele vinha trilhando o caminho do poder, veio deputado estadual no Rio Grande do Sul, deputado federal, sempre eleito, vice-presidente 2 vezes. Mas a presidência da República caiu nas mãos meio por acaso, ele não tinha estrutura para governar. O PTB era fraco, era forte de voto, mas era fraco de quadros. O sindicalismo que o apoiava era esse sindicalismo que eu estou contando a vocês. Ele dizia sempre, avisa esses homens para não me apertarem demais. E era muito fácil fazer greve contra o Jango. De 1962, comparecia à televisão, programa Gilson Amado, TV Continental, e, na qualidade de ministro do Trabalho, afirmei que a presença aqui da missão do Fundo Monetário Internacional era lesiva aos interesses do Brasil. Que enquanto Roberto Campos fosse embaixador do Jango nos Estados Unidos, não haveria estabilidade social no Brasil, porque o salário no Brasil não é causa de inflação, nunca foi. Evidentemente, o governo estava negociando com o Fundo Monetário, o primeiro-ministro Hermes Lima, governo parlamentarista, fui demitido. Depois entendi a minha demissão. De início, não, porque eu achava que estava certo. Mas o Samuel Weiner, dono da Última Hora, meu amigo, com aquela sabedoria extraordinária, me dizia, João, política, o negócio de estar certo não vale muito não, hein? Não se pode é perder. Você perdeu. Você e o Jango, você acha que o Jango está satisfeito com esse FMI aqui? Não, mas vocês perderam. Calma, calma. Está certo, em política é muito relativo. Seu João Pinheiro, logo reforma agrária. Você leu O Príncipe de Maquiavel? Juscelino para mim, quando eu fui comunicar a ele que ia ser presidente da reforma agrária. Li. O que é que ele diz sobre reforma da terra?
Me lembro não, presidente. É leitura antiga no ginásio. Então eu vou lembrar você. Mexa com a mulher do cidadão. Mexa com a honra do cidadão. Mexa com o dinheiro do cidadão, mas não mexa com a propriedade nem com a terra. Mas como eu não sou de chatear ninguém, vai com Deus. As pressões se davam do modo mais violento, mas não eram pressões diretas de fazendeiro. Eram pressões do meio rural brasileiro, da classe rural brasileira, que mandava e ainda manda no país. E essa classe rural se infiltrava nas Forças Armadas, se infiltrava no industrial, que também tinha fazenda, se infiltrava no grande comerciante. A pressão era global. Não era só do fazendeiro, não. O fazendeiro comandava a pressão, mas o industrial também era fazendeiro. O militar também tinha ligações com o fazendeiro. Todo militar, de um modo geral, ia para o interior, casava com filha de fazendeiro. É uma interligação do meio rural brasileiro que era fortíssimo e ainda é. Peixe vivo viver fora d'água fria. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, Eu não seria. Olha, João, lamento muito. Tinha citado para você que é negócio do Maquiavel. Você foi se meter nessa reforma agrária. Não tem nada de pessoal. Sabe muito bem que você é um grande amigo meu. Você foi para Minas com 20 anos, a pedido do seu pai trabalhar comigo. A sua família é toda minha amiga, mas agora eu fui obrigado a comunicar ao Jango que o PSD não o apoia mais. E, por circunstâncias da vida, pela força das coisas, quem diria que aquele magricela que me apareceu lá em Belo Horizonte em 1950 ia depois se transformar nesse incendiário agrário. O PSD não pode nem ouvir falar em você, nem em reforma agrária, nem no Jango. Da agora em diante, levei um susto danado, acostumado com o Juscelino como se fosse uma espécie de pai, de guia, né? Eu disse, presidente, mas será possível? Agora o Jango já estava falando que para cá. O senhor ainda vai fazer oposição a ele? Não, eu não vou fazer oposição ao Jango, pessoalmente, mas o PSD vai. Ninguém tomou decisões mais importantes do que João Goulart neste país, na área social e na área econômica. Encampou as refinarias privadas, deu início à reforma agrária, congelou os aluguéis, regulamentou a lei de remessa de lucros. Quem fez isso não pode ser indeciso. Às vezes, como eu digo, no varejo, nas pequenas decisões do dia a dia do governo. Mas no fundamental, o seu governo foi absolutamente fiel ao seu ideário político e a tudo aquilo que ele representava no governo, que era o apoio da classe trabalhadora. O governo será o das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a... Eu não me lembro de ninguém que tivesse assustado com a iminência do golpe de Estado. E uma vez, quando o Cailar, secretário particular, o Raul Riff, adido de imprensa do Jango, porta-voz, ambos grandes figuras humanas, gaúchos, preveniram o Jango de que havia uma conspiração em Minas e que estavam na conspiração o general Mourão Filho e o general Guedes, que viriam a ser chefes da Revolução, partiram de Minas para depor o Jango. O general Assis Brasil Jango, eu já te disse muitas vezes, são dois velhinhos gagás, não te preocupes. Eu, presente, disse, presidente, tem mais uma, hein? Eu levei o decreto da Supra para o ministro da Guerra ver, decreto de desapropriação de estradas, de rodagem, ferrovias, 10 quilômetros de cada lado, e um tal Castelo Branco, eu, textualmente dizendo isso, não está contra a reforma agrária, mas se aborreceu de não ter sido consultado antes, por problemas burocráticos de militar, e ter ido eu diretamente ao general Jair Dantas Ribeiro, ministro da Guerra. Responde o Jango: este Castelo Branco tem me criado alguns problemas, mas já me disseram que é muito sensível, se for punido pode até se suicidar, deixe ir para lá.
O Jango, a partir deste momento, viu que nada conseguiria do Congresso. Então editou decretos da Supra, encampou as refinarias, congelou os aluguéis e regulamentou a remessa de lucros. Todos os atos do Executivo. Todos. Sem nenhuma anuência do Congresso, porque ele sabia, eu não conto mais com esta gente, Pinheiro, ele me dizia. Tu rediges o decreto da reforma agrária, Valdir Pires redige a remessa de lucros, Abelardo Jurema, ministro da Justiça, congela os aluguéis e encampa-se as refinarias privadas. E eu no melhor dos mundos, hein? Achando que aquilo não dava em nada, imagina. Mexer nessa estrutura carcomida, apodrecida desse país. Aí soltamos todos os decretos. Do dia 13 ao dia 31, fomos para o espaço sideral. O professor Santiago Dantas disse: o Jango acaba de comunicar-me que o embaixador americano Lincoln Gordon declarou que se houver alguma resistência ao golpe já em marcha, os Estados Unidos reconheceriam um governo autônomo em São Paulo. E o senhor o que disse? Talvez eu mais afoito perguntei. Nada que eu vou dizer. Saímos. O Jango ainda pediu: o general Osvino, tenta ligar para o primeiro exército, aqui no Rio. Pegou um velho telefone de campanha, todo arrebentado, está estragado. Liga para o Francisco Teixeira, brigadeiro, comandante da 3ª Zona Aérea. Cai lá. Chico, Francisco Teixeira, dá para levantar os aviões, essa gente que vem lá de Minas? O tempo não está bom, presidente. Coração, como se diz lá em Minas. Consegui um precário salvo-conduto e fui visitar o Jango na sua fazenda El Milagro, em Corrientes, na Argentina. Foi a última vez que eu o vi. Quando me afastava no carro, que ele mandou me devolver ao aeroporto para voltar ao Rio, já que eu tinha um salvo-conduto de 24 horas, não dava um passaporte para caçado, assim me disse coronel do SNI, instalado logo aonde? Na Casa da Borracha, aqui na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, era a sede do SNI. Retornei. Olhei para trás e a última vez que eu vi o Jango, olhei escrito toscamente numa tábua de madeira: El Milagro, propriedade de João Goulart. E da varanda o Jango me acenou pela última vez. Não mais o